Então, galera, esse é o último conteúdo do terceiro ano, Estatística Básica, que a gente vai ver lá em matemática algumas características da estatística. E o que a estatística estuda? Números que podem estar agrupados ou não em tabelas ou em condições numéricas de análise, já que o objetivo da estatística não é simplesmente agrupar os números e fazer conta, e sim tirar uma conclusão a partir de uma análise numérica. Dentro da estatística básica, nós vamos observar nessa aula os princípios relacionados aos dados não agrupados, que é quando não tem tabela, que é quando os valores estão trabalhando apenas de maneira singular. E, em estatística básica, o que vocês precisam se preocupar é a parte que está relacionada à percepção e análise da moda, da mediana e da média. Meu Deus! E o que são essas coisas que estão na estatística? E eu sei lá? Bom, aqui nós temos três conceitos para observar as condições dos dados, no caso, não agrupados. A moda é a situação de tendência, ou seja, a moda é a tendência que mais repete em condições de valores numéricos. É o valor mais comum, é o valor que tem mais incidência na pesquisa estatística. A mediana, disse a estatística, que é o valor de tendência central que subdivide a população em dois grupos. Ou seja, a gente vai dividir os dois grupos dos valores numéricos, pegando como referência um valor que está bem no meio, na condição central. Então, a mediana, a gente pode simplificar como o valor que está no meio. A média é o valor de tendência calculado, ou seja, é o valor numérico que vai ser calculado na totalidade dos dados não agrupados. E é a única parte que a gente vai ver da estatística básica que realmente tem um cálculo para fazer. Então, na consideração da média, a fórmula simplificada que vai descrever o cálculo vai ser da seguinte maneira. Nós vamos somar todos os valores e dividir pelo número de valores. Então, em qualquer situação de dado não agrupado, para fazer a média é bem simples. Soma tudo e o resultado vai ser dividido pela quantidade de valores. Vamos observar isso em um exemplo que fica mais fácil de trabalhar. Aqui no nosso exemplo, nós temos o nosso amigo João. E João, ele fez várias provas de matemática. Nós temos como dados não agrupados as notas de matemática de João, que foram 5, 5, 4, 8, 8, 7 e 8. Então, gente, essa condição de notas aqui é o valor não agrupado implicado à pesquisa estatística que a gente está fazendo. Ou seja, é o conjunto de números que importam para a gente. E segundo as notas do nosso amigo João, é necessário encontrar a moda das notas, a mediana das notas e a média das notas, respectivamente. Quando a gente trabalha com mediana e com moda, para facilitar a necessidade de percepção, existe um procedimento que nós faremos que vai trabalhar a organização dos números não agrupados. Nós chamamos isso de row. E o que é um row? É simplesmente os valores não agrupados em ordem. Pode ser crescente ou pode ser decrescente. Então a gente vai fazer o row das notas do João, só para ver como vai ficar. Lembrando, fazer o row não é obrigatório na moda, mas ajuda bastante. E é muito necessário na mediana. Sem organizar, não dá para encontrar aquele que está no meio. Como é que vai funcionar o row? É só pegar os números e organizar eles em ordem. Então vai ficar o nosso row da seguinte maneira: 4, 5, 5, 7, 8, 8 e 8. Agora nós temos as notas do nosso amigo João organizadas em uma ordem crescente. Por que para a moda isso facilita? Porque a moda nós vamos procurar o valor mais repetido, o valor que é a tendência, o valor mais comum. E quando eles estão organizados, fica mais fácil de ver e contar quem repete mais. Então vamos procurar a moda
das notas do nosso amigo João. Aqui, se vocês observarem, o valor que mais repete é o número 8. Simplesmente isso para determinar que a moda é 8 na consideração das notas de João. Pequena ressalva: se em algum momento de dados não agrupados nós tivermos mais que um número que tem a mesma quantidade de repetições, os 2 ou 3 serão as modas. Por exemplo, se tivéssemos mais um 5 aqui na história, ambos 5 e 8 seriam a moda de notas do João. E não é o caso, é só a nível de exemplificação. Então encontramos a moda, não esqueçam, moda é simplesmente procurar o que mais repete. Nem precisa se incomodar em calcular. Mediana. A mediana é o valor central da tendência que divide. Então, o processo aqui também é de busca e em algumas situações talvez de cálculo. Como a gente vai encontrar o número que está bem no meio? Bom, o segredo é primeiro dividir o rho em 2 grupos. 2 grupos relativos à mesma quantidade. Então, 3 para cá, 3 para cá, o que ficou no meio é a nossa mediana. Nesse caso, o 7 é a mediana da nota de João, relativo a todas as outras notas, ou seja, esse é o valor central de referência. Ah, agora eu entendi! Pequena ressalva: em algumas situações, nós podemos ter dados não agrupados com valores ímpares. Aí fica fácil, é só pegar aquele bem no meio. Mas se for uma quantidade de número que é par, por exemplo, se tivéssemos o seguinte rho: 3, 3, 4 e 5. Para encontrar a mediana, a gente divide em 2 grupos e pega o do meio. Mas não tem ninguém no meio aqui. Então, como encontraríamos a mediana? Basta somar os últimos valores de cada borda, no caso, o 3 e o 4, que terminam e iniciam cada um dos grupos. 3 mais 4 dá 7. Depois, divide por 2, nós teremos 3,5. Que, se formos parar bem para pensar, está bem no meio entre 3 e 4. Então, para encontrar a mediana, organiza os números em rho. Se forem números ímpares, nós pegamos o valor central. Esse é a mediana. Se for uma quantidade de números par, soma as bordas finais e divide por 2. Então, galera, essa é a parte do princípio da mediana. A última que a gente vai calcular é a média de João. E como é que a gente calcula a média? Muito simples. Soma tudo as notas e divide pela quantidade de valores. Nesse caso, nós somaremos todas as notas de João. Como é que ficaria? 5 mais 5 mais 4 mais 8 mais 8 mais 7 mais 8. E depois de tudo somado, nós dividiremos pela quantidade de notas que o nosso amigo João realizou em provas, que são 3, 6, 7 notas. Para finalizar a equação, basta terminar a soma e depois fazer a divisão. 5 mais 5 mais 4 mais 8 mais 8 mais 7 mais 8 dá 45. E 45 dividido por 7, nós atingimos a média, que vai ser 6,42 e uma dízima estendente periódica. Então, galera, fazer a parte de média é a única parte real que nós vamos criar um cálculo na estatística básica dentro da nossa apostila. Simplesmente, nós temos 3 conceitos para finalizar a estatística básica. Vamos relembrar por último. Outra vez? Se eu for procurar a moda, é só buscar o valor que mais repete. Se eu quiser a mediana, organiza os números e pega aquele bem do meio. Se não tiver um bem do meio, nós somamos os valores centrais e dividimos por 2. E, em relação à média, é só somar tudo
e dividir pela quantidade de valores que temos presentes. Então, gente, esse era o último assunto que tínhamos relacionado à matemática do terceiro ano. Valeu para vocês e até um próximo vídeo.